Bom, vamos dar continuidade à leitura do livro As Leis do Universo, do Dr. Raymond Holliwell, traduzido por Marcos Trombetta. Nós já começamos a ler, esse é o terceiro vídeo. E nós, então, estamos no capítulo 1, Compreendendo a Lei. Esse livro, o autor chama Deus, né? Ele denomina Deus, ele trata Deus como a lei. Então, a gente está conversando sobre esse livro. Se você está pegando ele agora, né, eu sugiro que você veja os anteriores. Eu vou deixar o card aqui, em algum lugar, para que você possa ter acesso ao vídeo 1 e 2. É importante que acompanhe, né, para poder ter um entendimento. Eu vou começar a leitura, né, continuar a leitura, mas antes de continuar a leitura, eu vou chamar para uma ideia, né? Jesus disse num trecho da Bíblia, num trecho da Bíblia, que nós faríamos muito mais do que ele fez. Palavras de Jesus, né? Aí eu então começo a leitura. Se cada ser humano tem o poder e o privilégio de determinar o seu próprio futuro, o que é esse poder? Como nós podemos reconhecê-lo? Se todas as circunstâncias são resultados das nossas ações e todas as nossas ações são o fruto das nossas ideias, então nossas ideias é que são as responsáveis pelas circunstâncias em nossas vidas. Aí a gente para e pensa, né? O que a gente está criando? A gente tem que olhar para os nossos resultados. Cada um de nós, individualmente, olhar para o resultado. O que eu tenho? Né? Qual é o resultado da minha vida? Que tipo de coisa eu tenho criado que tem me dado, que tipo de coisa, né? Que tipo de pensamento eu tenho tido que tem me gerado sentimentos que tem me feito criar a realidade que eu estou criando. Porque Jesus disse que nós faríamos muito mais do que ele fez. E realmente, a gente já faz, né? A gente já mandou foguete para a Lua, né? A gente já mandou foguete para Marte, agora tem foguete pousando na Terra de volta, né? Internet, smartphone, a gente já fez, a gente já criou muito mais coisas, boas e ruins, né? Porque também criamos bomba atômica, né? Criamos uma série de coisas muito ruins. Temos criado, né? Doença, pobreza, miséria, escassez, pânico, medo, uma série de coisas, né? Bom, continuando. E o que é uma ideia? Uma ideia é um pensamento ou um grupo de pensamentos. E o que é um pensamento? Um pensamento é uma imagem na mente do homem. Todo homem pensa em imagem, né? Quando a gente pensa em alguma coisa, a gente logo imagina aquilo. Quando a gente não tem uma fotografia daquela coisa, imagina que a gente não soubesse o que é isso. Você ia olhar, ia procurar, ver para que serve, ia virar de cabeça para baixo, né? Se você não soubesse o que é isso. Aí alguém te fala, olha, isso aqui serve para você escrever, né? Isso é uma caneta. Aí você, opa, caneta. Gravei que isso é uma caneta. Todas as vezes que alguém falar em caneta, vai vir uma imagem na minha mente. Então, pensamento é sempre através de imagem e palavras, né? Palavras.
que a gente está sempre pensando em imagem e em palavras. Para cada invenção ou conquista, primeiro se fez necessário que existisse uma imagem na mente de alguém. Né? Um engenheiro, ele não constrói um prédio do nada, ele pensa no prédio primeiro, né? Planeja, projeta o prédio, bota no papel, né? Para depois, então, ele materializar o prédio. Desde o começo, esse sempre foi o caminho da criação. Nós lemos no primeiro capítulo da Bíblia que o grande arquiteto, Deus, teve uma ideia de como tudo seria. Ele viu primeiro a imagem de tudo que ele criaria antes que fosse criado. Existia uma imagem definida na mente do Criador antes que ela se tornasse uma realidade no mundo exterior, que ele criaria e ao qual daria a vida. O Senhor Deus fez a terra e os céus e cada planta dos campos antes que isso estivesse na terra, e cada erva dos campos antes que isso crescesse. Né? É isso. Deus criou todas as coisas na mente dele, uma grande mente, uma grande consciência, uma grande mente criadora de todas as coisas, que atende ao princípio do mentalismo, princípio universal do mentalismo. Né? O todo é mente, o universo é mental, o universo é um produto de uma mente que criou todas as coisas a partir de um pensamento, a partir de uma imagem que ele tinha na mente. Nós também criamos da mesma maneira. Todo arquiteto ou construtor segue o mesmo plano, quer ele esteja planejando ou construindo uma casa, uma ponte, uma instituição ou sua própria vida. Todo homem é seu próprio designer e construtor. Assim como o Criador, ele cria sua própria criação dentro dele mesmo antes que ela se manifeste no mundo exterior. A pessoa, ela pensa em ser professor, pensa em ser vendedor numa loja tal. Vai lá, coloca o currículo lá e espera ser chamado. Né? Ele pensa em vender pipoca, aí ele vai comprar o carrinho de pipoca e vai vender pipoca. Tudo é pensado, planejado na mente do homem. Isso é importantíssimo que a gente compreenda, porque tanto coisas boas como ruins estamos criando o tempo todo. Todo o medo de doenças, da pobreza e da velhice são impressões, ideias e imagens mentais muito antes delas se tornarem penosas realidades. Real, né? Real. Isso é muito real. O medo da doença traz a doença lá na frente. O medo da velhice, de uma velhice penosa, ruim, traz essa velhice. Existem pessoas que falam assim, tô doida para aposentar, para ficar de perna pro ar sem fazer nada. Normalmente essa pessoa quando aposenta morre. Por quê? Porque de perna pro ar sem fazer nada, só se estiver morto. Né? Então ela construiu essa ideia. Ela construiu essa realidade na vida dela. Lá atrás, a vida inteira trabalhando, quando eu me aposentar, eu vou deitar e não vou fazer nada mais, vou ficar de perna pro ar sem fazer nada. Isso só se estiver morto. O que o seu corpo entendeu? Aposentei, vou morrer. Eu criei isso. A pessoa criou isso, essa realidade na vida dela. Mas não entende que o pensamento cria realidade. Aí cria coisa ruim, né? Ao invés de pensar que eu vou aposentar, mas eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou, que seja, cuidar dos netos, eu vou plantar, vou construir, vou cuidar de mim, vou fazer alguma coisa, continuar vivo, né? Não. Vou ficar quieto, de perna pro ar, sem fazer nada. O que o corpo entende? Não fazer nada é morrer.
Toda imagem, toda ideia e imagem mental precisa produzir uma réplica baseada em si mesma. Seja ela boa ou ruim, a lei determina isso. É lei. A lei, né, nesse caso, é Deus, né? Que ele fala que é Deus. É assim que é. A gente gostando ou não, a gente querendo ou não, somos submetidos a isso. É assim que é. Aceitando ou não, querendo ou não. Importante que a gente observe, comece a fazer, que isso comece a fazer sentido para nós, para que a gente comece a agir de acordo com a lei, para que a gente tenha vida e vida em abundância. Vida próspera, vida rica, vida cheia de coisas boas, rica de coisas boas. A lei não questiona e nem contesta o tipo de imagem que nós damos a ela. Ou seja, se o seu pensamento é bom ou ruim, Deus não vai interferir. Livre-arbítrio, amigo. Sabe? Livre-arbítrio? Pois é. Deus é neutro. Ele não sabe. Ele não entende se é bom ou se é ruim. Ele simplesmente acata. Pede e dar-se-vos-ei, né? Ou pedir e será atendido. Pede e será atendido. Ele não diz que pede só coisa boa e será atendido só coisa boa. Não, o que você pedir, você vai ser atendido. Então saiba pedir. Saiba o que está pensando. Pedido é através do pensamento. Através da sua vibração mental. A vibração do seu coração, do seu sentimento. O que você está pensando e você está sentindo, você está vibrando. Deus capta essa vibração e fala, opa, ele quer isso. E é isso que você tem. A lei te obedece. Deus obedece. Tanto uma fotografia mental quanto uma fotografia mecânica reproduzem exatamente o que foi fotografado. Uma pessoa pequena jamais aparenta ser grande em uma foto. Assim como uma linda flor branca nunca aparecerá como vermelha na foto. Dessa mesma forma, jamais uma ideia negativa na mente produzirá um resultado positivo no mundo exterior, né? Na nossa vida prática, no nosso... Não vai. Pensamento negativo, sentimento negativo é igual a realidade negativa. Não tem jeito. Causa e efeito. Plantio e colheita. Plantou ruim, vai dar ruim. Plantou giló, vai dar giló. Não tem outra alternativa. Isso é lei. Né? E parece que o ser humano ele não entende a lei do plantio e da colheita, ação e reação. Não entende. Isso é ciência, gente. Me parece que o ser humano está colhendo sem plantar. E quer colher sem plantar. O mundo das facilidades, o mundo pós-revolução industrial, que tirou o homem do campo, é um mundo que está permitindo que o homem colha sem plantar. E aí o homem está louco, achando que dá para colher sem plantar. Não dá. Ou a gente volta e entende que é plantio, é colheita. Plantou, colheu. Pensou, sentiu. Pensou, sentiu. Vai colher o resultado dessa combinação, desse casamento. Né? Nesse casamento vai sempre nascer um filho. Qual é o filho? É o seu resultado. É o que você está colhendo aí. Se é pobreza, você está com pensamento de pobreza. Se é doença, você está com pensamento e sentimento de doença. E aí você está colhendo doença. Não tem outra alternativa. Querendo ou não, gostando ou não, essa é a lei. É assim que funciona. Lei. Esse livro a gente está lendo por causa disso, né? As regras do jogo. Quais são as regras do jogo? As leis universais. Obedece às leis universais e vai dar bom. Agora, a gente está querendo atropelar as leis do universo? Não vai dar bom, vai dar ruim.
Se as ideias são negativas, elas produzirão, sem questionamento, resultados negativos. Sempre que mantemos uma ideia ou uma imagem na mente, seja consciente ou inconscientemente, estamos exercendo o poder de produzi-las no mundo exterior. Esse processo criativo continua dia e noite até a ideia ser criada. Existe o princípio do gênero masculino e gênero feminino, que não tem nada a ver com homem e mulher, tá? Gênero masculino e gênero feminino. Tudo no universo tem o gênero masculino e o feminino. Nesse caso aqui, o nosso consciente é o gênero masculino, que fecunda o inconsciente através da repetição do pensamento. Repete tanto aquele pensamento na mente, aquele pensamento roda tanto, que fecunda o inconsciente. O inconsciente é o gênero feminino, que abriga esse pensamento e cria ele. O inconsciente da gente, ele dá conta 24 horas por dia. Quando a gente dorme, o consciente apaga, mas o inconsciente continua trabalhando dia e noite para produzir o que o consciente, né, o que a mente consciente pensa. Tá pensando em doença? Pensa, fecunda o inconsciente com doença, começa a sentir doença, vai ficar doente. É assim que é. Plantio e colheita. E isso é muito sério, né? Muito sério. Porque a nossa realidade atual, a realidade do mundo, é totalmente baseada nisso. Somos nós que criamos o mundo. Isso é muito óbvio, né? A gente cria todas as coisas. Todas as coisas que a gente tem foram criadas por nós. E a gente tem criado muita coisa ruim, em função de pensamentos ruins, que são plantados na nossa mente. Isso que é mais importante da gente entender. Nós somos programados por programadores lá de trás, pai, professor, os pais, os professores, pastores, padres, todos eles programaram a nossa mente para tragédia, para coisa ruim, não foi por mal. Eles também receberam esse tipo de programação. Só que hoje nos é dado o conhecimento e o poder de reprogramar o nosso inconsciente. Entender que é assim que a natureza age, é assim que o universo trabalha. Se é assim que o universo trabalha, é muito inteligente da nossa parte seguir no fluxo do universo, né? Dá certo para o universo, vai dar certo para a gente também. Afinal de contas, estamos dentro do universo. Não somos um ser à parte do universo. Somos dentro e somos submetidos às leis do universo. As leis que regem todas as coisas, inclusive nós. Somos regidos por leis maiores que nós. Este processo criativo foi citado em Provérbios. Diz assim: conforme o homem é em seu coração, assim ele é. A maneira como nós somos em nosso coração, na maneira como a gente sente, que é baseado nos nossos pensamentos, pensou, sentiu. Assim como a gente é nos nossos sentimentos, assim a gente é do lado de fora. Então a gente não precisa saber o que o homem está pensando. É só a gente olhar para o resultado dele. Qual é o resultado qual é a vida? Como é que é a vida dessa pessoa? A partir do resultado prático da vida dele, a gente sabe quem ele é, o que ele pensa. Né? Por que as pessoas... Como que as pessoas mais ricas e mais abundantes e mais felizes, o que elas pensam? É isso que a gente tem que ir atrás. O que essas pessoas pensam? Será que elas pensam diferente? Porque 2 braços, 2 pernas, né, 4 membros, cabeça, pescoço, tudo é igual. O que tem de diferente em nós é a nossa forma de pensar. Pessoas pensam de formas diferentes. Por isso tem resultados diferentes.
Esta afirmação é ensinada há séculos e mais séculos. Porém, é grande o número de homens e de mulheres que se recusam a aceitar que tudo o que conseguem na vida é resultado de suas próprias atividades mentais. Para a grande maioria, é mais fácil culpar alguém ou alguma coisa. Geralmente, Deus recebe a grande maioria da culpa pelo que acontece na vida das pessoas. Existem aqueles que dizem que as coisas acontecerão quando Deus quiser, ou se Deus quiser. Esses são, sem dúvida, alguns dos piores e mais errôneos pensamentos da história da humanidade. Não existe isso, gente. Não é se Deus quiser, ou quando Deus quiser, ou se Deus quiser, não. É quando eu quiser, quando eu colocar na minha cabeça, no meu pensamento, eu quero, eu sinto, eu crio. É assim. Agora, o ser humano, ele acha mais fácil jogar a culpa no outro do que mudar a si próprio. Mudar não pode. Eu mudar a minha forma de pensar, eu mudar o meu jeito de agir, não pode. Ai, não pode. É mais fácil eu culpar o outro. Gente, se alguém tá pisando no meu pé, tira o pé de baixo. Sabe? É muito incrível isso. Por que tem que se vitimizar? Eu sou coitadinho, não tenho poder de nada, não sei, nada dá certo pra mim. E a culpa é toda de Deus, a culpa é do pai, é da mãe, é do vizinho, é do outro. Tudo é sempre o outro, nada é comigo. É importantíssimo, 2022, século 21, 2022, importantíssimo autorresponsabilidade, amigos. Autorresponsabilidade. Tudo o que eu vivencio, tudo que eu trago para o meu campo de experiência foi atraído por mim. Somos seres eletromagnéticos. A gente atrai o que a gente pensa e o que a gente sente, o que a gente é. A gente atrai para o nosso campo de experiência. Para quê? Para a gente experimentar. Experimentar. Quer saber? Se ferrar e aprender com isso. A vida é aprendizado. A gente aprende para melhorar, evoluir, crescer. Então a gente aprende, a gente atrai para o nosso campo de experiência aquilo que a gente precisa aprender para evoluir. Então não tem culpa do outro. Se fui eu que atraí para o meu campo de experiência, para eu aprender, a responsabilidade é minha. Culpa nem existe, né? Culpa é invenção do homem. Existe responsabilidade, não existe culpa. Existe responsabilidade. Não existe coisa boa ou ruim. Existe a sua interpretação daquilo, né? O que você, a carga de romance que você dá ou a carga de tragédia que você dá. Porque a vida é neutra. Tanto é que um determinado evento eu sinto de uma maneira, interpreto de uma maneira e fulano ali do lado interpreta de outra maneira. Para mim é de um jeito, para ele é de outro jeito. Por quê? Porque a carga emocional que eu coloco pro bem ou pro mal é minha. Então sou eu, é tudo comigo. Autorresponsabilidade. Chegou, bastou de vitimização. Acabou isso. A gente tem que abolir essa coisa de jogar a culpa pro outro. É comigo. Responsabilidade. Mudar pensamento, mudar sentimento, reprogramar a nossa mente pra gente sentir diferente, isso é obrigação do indivíduo. Ninguém vai reprogramar sua mente para você, não. Ninguém vai dizer para você como que você deve fazer, pegar na sua mãozinha e levar você, não. Aliás, quer saber da verdade? O mundo tá pouco se lixando se você existe, se tá vivo, se tá morto. Ou você toma a sua vida na sua mão, ou vai ficar ruim, viu? Vai dar, não vai. Você não vai sair do lugar. Isso é lei universal, tá?
Não tem jeito. A grande maioria dessas pessoas se prepara para conseguir o céu em um futuro incerto, quando na realidade o céu é uma condição e um estado mental que pode ser vivido tanto agora como sempre. Na verdade, a menos que ele seja vivido agora, jamais poderá ser vivido em futuro algum. Céu e inferno é aqui mesmo, é a sua consciência. Se a sua consciência está tranquila, você está no céu. Se a sua consciência está pesada, você está no inferno. Boa notícia, vê aí. Se você está vivendo o inferno, é a sua mente que está pesada, porque você está carregando pensamento, você está trabalhando com pensamentos negativos, você está ouvindo coisa ruim, você está vendo coisa ruim, você está se alimentando de coisas ruins, né? O alimento da boca, alimento dos ouvidos, alimento dos olhos, que tipo de música que você escuta, que tipo de leitura que você faz, que tipo de programa que você assiste, que tipo de pessoas você convive, que tipo de conversa que você dá ouvido, é isso que fica rodando na sua mente, que engravida o seu inconsciente, que faz o seu corpo inteiro agir de acordo com esse tipo de pensamento. É dessa maneira. Em um certo momento da vida, o homem terá que somar forças com essa lei criativa. Em algum momento da vida, a gente vai ter, o ser humano vai ter que somar forças com Deus, que é essa lei criativa. Não existe outra alternativa. Todos são dominados pela lei, quer eles aceitem ou não. Geralmente, Deus é culpado quando um homem ora e suas preces não são atendidas. A falta é unicamente do homem se suas preces não são atendidas. Deus, ou a lei, está sempre pronto para responder a qualquer que seja a prece, e ele não tem como não responder quando ela é feita de acordo com a lei. Deus responde a gente o tempo todo. O tempo todo nossas preces são atendidas. A gente é que está pedindo errado. A gente é que está pensando e sentindo coisa ruim, criando coisa ruim. Quando a gente tem medo, fica pensando, pensa, a gente pensa até como que meu patrão é ruim, como que meu patrão é ruim, como que meu patrão é ruim. E aí só pensa que o patrão é ruim, que o patrão é ruim, que o patrão é ruim. Você sente que o patrão é ruim, você sente que o patrão é ruim. Quando você chega para lidar com o patrão, o que você manda para ele é patrão ruim. E aí ele vai ser ruim mesmo. Vai te fazer cumprir as piores tarefas, porque ele é ruim. Você precisa, quando você pensa, você precisa criar. A situação precisa criar para vir e atestar aquilo que você está pensando. Aí você pensa, tá vendo ó, como é que ele é ruim? Mas na verdade foi você que criou aquilo, porque você precisa viver aquilo. Você quer viver aquilo, você está pedindo para viver aquilo. Se ao contrário, você mudar o seu pensamento e começar a achar, não, meu patrão é muito bom, meu patrão é um homem muito justo, meu patrão é um cara que sensato, sensível, e começar a trabalhar isso mentalmente em você, começar a sentir, a ver o lado bom dele, a procurar as qualidades, porque todos nós temos defeitos e qualidades. Procura olhar só para as qualidades. E aí você vai começar a vivenciar o bom da coisa, as qualidades da coisa. Tudo é a forma como a gente olha, como a gente sente as coisas. Assim que o homem conseguir se dar conta de como a lei ou Deus trabalha, ele conseguirá ver atendidas sem uma única falha todas as suas preces. Não tem como isso não acontecer. Deus atende todas as nossas preces. Todas. Se tá ruim, é porque você está pedindo ruim. Está pedindo errado. Está pensando errado.
Existe uma maneira científica de se pensar sobre todas as coisas, uma maneira verdadeira e certa que previne as desnecessárias perdas de energia mental e produz os resultados desejados em todas as ocasiões. Existe uma maneira científica de se pensar sobre todas as coisas, uma maneira verdadeira e certa que previne as desnecessárias perdas de energia mental e produz os resultados desejados em todas as ocasiões. Como já foi dito, todas as coisas, eventos, experiências e condições na vida são resultados. Gente, tudo que a gente vivencia é resultado dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Pare e preste atenção na sua vida. Não olha para do vizinho, não olha para minha, não olha para o outro. Olha para a sua vida, para o seu resultado. E veja se não é você que pensa nisso o tempo todo. Às vezes a gente pensa tão mal do marido. Ah, porque meu marido é isso, meu marido é um grosso, meu marido é um estúpido. Ah, uma hora eu vou me separar dele, uma hora eu vou me separar dele. Ai, e pensa, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é aquilo outro, porque ele... Uma hora ele pede o divórcio. Aí você olha e fala assim, mas meu Deus, ele se separou de mim. Caramba, você tá pedindo isso o tempo todo. Você só fala mal do cara, você só pensa mal do cara. Você que criou essa realidade na sua vida. Simples assim. Todos os resultados, no entanto, irão variar de acordo com o grau de conhecimento possuído e na medida da atividade mental. Conforme você for trabalhando isso na sua mente, você vai criando mais daquilo. Os resultados e a sua qualidade obtidos por alguém que pensa podem ser bons, maus ou indiferentes, assim como podem ser obtidos de forma consciente ou, ao contrário, por falta de consciência. Tudo que está sendo criado, ou você está no seu consciente, ou você sabe que está sendo criado mesmo, de forma consciente, ou está no seu inconsciente. Mas quem está criando é você. É absolutamente essencial dar uma direção inteligente ao processo criativo da mente para obter maiores e melhores resultados em nossas vidas. Na verdade, é extremamente importante e nossa obrigação nos dedicarmos a entender a mente como ela funciona e aprender como cultivar e desenvolver esses processos de pensar que nos dará a condição de mestres sobre as nossas próprias vidas. É isso. A gente precisa, enquanto ser humano, é nosso dever e nossa obrigação entender as nossas mentes, entender como funciona, o que nos diferencia entre um e o outro, por que uns são ricos e outros são pobres, por que uns têm doença e outros não têm, por que uns tão de forma tão ruim, uma vida tão ruim, e outros com uma vida melhor, boa, feliz. Como que essas pessoas pensam? Como a gente precisa dedicar tempo, estudo, para entender como a mente da gente funciona. Como que a nossa mente funciona. Como que a gente pode fazer para pensar com uma qualidade de pensamentos melhor. Existe uma série de exercícios mentais que a gente pode trabalhar a nossa mente. Além de reprogramação mental, a gente pode fazer exercícios, né, de neurolinguística, de neurociência, para a gente entender esse processo mental e começar a criar uma realidade positiva, boa, e de acordo com aquilo que a gente realmente deseja. E não ficar criando coisa que a gente não quer. De tanto que pensa no que não quer, cria o que não quer. Né? Aquela história, né? O meu maior medo
me aconteceu. O que eu mais temia me aconteceu. Óbvio. De tanto temer, de tanto pensar naquilo, você criou aquilo. Então é isso. Vamos encerrar por aqui. Esse é um livro que me traz assim muitas reflexões, porque fala de leis universais. E aí eu, como sou uma pessoa da ciência, a minha mente é muito, isso para mim como a minha mente é científica, isso para mim é muito óbvio. Então, e eu fico olhando para a sociedade e fico vendo o quanto esse conhecimento falta para a maioria das pessoas. Eu tenho dado aulas no ensino médio falando a respeito disso, já colocando na cabecinha dos jovens que eu tenho acesso, né, que são meus alunos, esses conceitos. Né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente foi colonizado para ser explorado. Isso foi programado no nosso gene, né, na nossa genética, que a gente não tem poder de nada, que a gente tem que ser explorado mesmo, que a gente não tem poder nenhum. Só que isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós somos poderosos, nós somos criadores da nossa realidade, criamos mesmo a nossa realidade, e somos capazes, merecedores de uma vida melhor. E a gente precisa desse conhecimento. Esse conhecimento ele precisa ser levado aos 4 cantos. Então eu conto com vocês. Quem gostou aí, curte, compartilha, sabe? Manda esse conhecimento para todo mundo, para que as pessoas possam ter noção do que estão criando e começar a reverter esse jogo para o bem de todos, porque a gente vive em sociedade. Somos sócios. O que dá em Chico, dá em Francisco. Se tá ruim para um, tá ruim para todo mundo. Então tem que estar bom para todo mundo, tem que estar bom para um, para outro, para outro, para outro. Tem que ir ficando bom para todo mundo para ficar bom para geral, para a sociedade como um todo ficar bom. Então é importante que a gente se ajude aí compartilhando conhecimento e indicando, fala assim, amigo, olha, o vídeo é longo, mas assiste, vale a pena. Sabe? Assiste porque vale a pena, é um conhecimento importante. Importante para você enquanto indivíduo e importante para a coletividade, para a sociedade como um todo. Tá certo? Eu espero que eu tenha sido clara e que eu tenha levado o conhecimento para vocês. A minha ideia é ajudar pessoas, contribuir com as pessoas, para que a gente possa ter uma vida melhor, um planeta melhor, para que as futuras gerações encontrem uma vida melhor. Né? E eu acredito, vai rolar. Vai rolar, é isso que eu penso, vai rolar. É esse o meu pensamento e é isso que eu crio na minha vida. Tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.